Boa noite, meu nome é Pablo, eu vou apresentar então o problema 1340 do URI, que faz parte da disciplina de ICE2, sou membro do Randomic Trio, então vou começar a apresentar aí. Então, o problema 1340, ele é o posso adivinhar a estrutura de dados. Então, existe uma estrutura de dados do tipo sacola suportando duas operações. Uma vez jogue um elemento X na sacola, 2, retire um elemento da sacola. Dado uma sequência de operações que retornam valores, você vai adivinhar a estrutura de dados. É uma pilha, último dentro, primeiro fora, uma fila, primeiro dentro, primeiro fora, uma fila de prioridade, sempre tire os elementos grandes por primeiro ou qualquer coisa que você dificilmente consegue imaginar. Então, a entrada existem muitos casos de testes, cada caso de teste começa com a linha contando um único inteiro, n que vai de 1 até 1000. Cada uma das seguintes n linhas é um comando do tipo 1 ou um número inteiro 2, seguindo de um número inteiro x. Isso significa que depois de executar um comando do tipo 2, obtemos um elemento x sem erros. O valor de x é sempre um número inteiro positivo e não maior que 100. O final da entrada é determinado pelo final de arquivo EOF. O tamanho do arquivo de entrada não excede 1 MB. A saída, para cada caso de teste, mostre um dos seguintes. Então, stack é definitivamente uma pilha, queue é definitivamente uma fila, priority queue é definitivamente uma fila de prioridade, impossible não pode ser uma pilha, uma fila ou uma fila de prioridade, e not sure pode ser mais de uma das três estruturas mencionadas acima. Então, como exemplo aqui, ele tem 6 entradas, né? Então, 1, 2, 3. Está adicionando, 2, 1, está retirando, 2, 2, 2, 3. Então, como ele está colocando na ordem, tirando na mesma ordem, o queue, que é uma fila. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Aqui nesse caso, no segundo, 1, 1, 2, 1, 3. Aí ele tira o último, tira o 2 e tira o 1. E aí ele coloca que não tem certeza, porque pode ser uma fila de prioridade ou uma pilha. Que aí ele vai tirando o maior, sempre, ou ele tira o do topo. Então não podemos definir. Aqui no terceiro 2 é 1, ele coloca 1 e retira 2, não é impossível, porque não tem esse termo. Não pode retirar um termo que não existe. Aqui ele coloca o 2, o 1, retira o 1 e o 2, aí definitivamente é uma pilha. E aqui ele coloca o 2, o 5, o 1, o 3, retira o 5, coloca o 4 e retira o 4. Então, isso é uma fila de prioridade, porque ele está sempre retirando o maior termo da fila. Tá? Então, fila de prioridade. Então, como é que a gente fez esse problema? Então, aqui até a EOF, então, enquanto verdadeiro, né, ele vai ler esse X, é por 6, né, ali no primeiro. Não, se eu não digitar um número aqui, nada, vai dar break. Então, que é uma variável aqui auxiliar TS, que começa com 0, um vetor stack, né, que é da pilha, né, queue, que é da fila, e a fila e um vetor da fila de prioridade. Cria uma variável para cada, então da fila aqui vai ser 1, o queue 1, priority queue 1 também. Então, ele faz o i no range de x, que foi digitado lá, por exemplo, se for 6, ele vai fazer 6 vezes esse procedimento. Se o inteiro y for, se o int de y, né, que foi digitado aqui, for igual a 1, então ele adiciona no vetor da pilha esse inteiro e acrescenta mais 1 na variável ts, lá vai dizer que tem um termo. Vai adicionar também no vetor queue e vai adicionar no vetor
dá prioridade. Só que aqui, no dá prioridade, ele sempre vai colocar o valor maior primeiro. Então, sempre quando eu for retirar depois, ele vai retirar o valor que é maior. Se não for 1, é para retirar. Então, se o vetor da pilha índice TS menos 1, ou seja, isso aqui é 1, TS menos 1, 0, for igual ao inteiro N, que foi digitado, e o stack, né, da pilha for igual a 1, então ele faz o decréscimo dessa variável TS auxiliar e apaga o valor em TS. Então, ele vai retirar o último termo, senão se não tem como retirar, o stack vai passar para 0, então não é a pilha. Se o vetor que o índice 0 for igual ao inteiro N e o QL e essa variável for igual a 1, então ele vai apagar esse, indicando que é uma fila, né? Então, vai apagar o primeiro, sendo que o último a ser retirado seria o primeiro que foi colocado. Senão, isso não é uma fila também, então ele vai zerar essa variável. E se a fila de prioridade índice 0, já que eu fiz aqui, ó, já que fizemos, né? Colocamos o maior índice no primeiro, for igual a esse valor que foi digitado e esta variável auxiliar for igual a 1, ele vai apagar esse Q e 0, né? Senão, ele vai também zerar a variável. Então, cada caso, se ele considerar isso aqui, ele vai manter o stack 1 e simplesmente vai fazer. Se não for uma pilha, ele vai zerar essa variável auxiliar. A mesma coisa para fila e fila de prioridade. Lá no final, então, quando sair desse for, ele vai fazer a comparação. Se a pilha e a fila for igual a 1, ou a pilha e a fila de prioridade for igual a 1, ou a fila e a fila de prioridade for igual a 1, quer dizer que ele não tem certeza do que foi. Pode ser tanto um quanto o outro. Então, vai imprimir not sure. Não tem certeza. Se não, se o stack for igual a 1, né? O stack, ele vai imprimir que é uma pilha, stack. Se não, se o QI for igual a 1, ele vai, se o QI for verdadeiro, né? Que na realidade, quando ele faz ele só essa variável, ele já compara entre 0 e 1. Se for verdadeiro, é porque é 1. Então, ele vai imprimir QI. A mesma coisa para a fila de prioridade. Se não for nenhum desses casos, ou seja, se não for esse not sure e se não tiver mais nenhum igual a 1, quer dizer que ele não sabe o que é, ou na realidade, né, como todos vão ser 0, ele vai imprimir que é impossível. Isso é muito interessante, né, para quem trabalha aí com fila e pilha, principalmente algoritmos 2, a gente faz bastante isso. Então, pode usar aqui, nós temos vetores, né, tamanhos ilimitados, mas não tem, eu vou dizer, ponteiro, né, a gente está trabalhando simplesmente com vetor. E como a gente faz comparações, então a gente compara o anterior, é porque é uma pilha, né? Se a gente compara com o primeiro, o termo, então o primeiro que entra, o primeiro que sai vai ser uma fila. E a mesma coisa quando a fila de prioridade, por exemplo, o número mais elevado, ele vai ter que estar sempre na posição 0, por isso que a gente usa essa função sort aqui, ó, que vai ordenar esse vetor de maior para menor. Então ele vai inverter, em vez de ser do menor para o maior, como o reverse é true, ele vai inverter isso aí, vai fazer do maior para o menor. Isso é bastante usado. A gente pode usar controle de estoque, fila de atendimento, uma agenda, por exemplo,
vai trabalhar com uma agenda. Tu pode simplesmente, a primeira função e vai eliminando, né? Entrou primeiro, foi entrando as outras, na medida que for saindo, tu vai completando as atividades, tu vai excluindo da fila essa atividade. Ou se num dia tu tem atividades que são mais importantes que outras, tu pode usar uma fila de prioridade e ir executando conforme a prioridade destes processos. Então, é muito interessante isso de trabalhar, porque tem várias aplicações, né? A gente pode, desde um banco de dados aí normal, organizar ele de uma maneira sequencial ou também de atividades, tarefas, entre outros. Então, ficando por aqui, muito obrigado.